Rejane do Nascimento Toffoli, sou branca, meus olhos e cabelos são castanho claro. Bem, atualmente eu sou mestranda no programa de Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E vamos apresentar uma pesquisa feita nesse primeiro semestre de 2021 a respeito da docência dos professores de piano. Nossa pesquisa fez o convite para os professores por meio de grupos de WhatsApp relacionados à pedagogia do piano e recebemos também algumas indicações pessoais. No total, nós tivemos 24 professores que responderam afirmativamente que gostariam de participar da pesquisa e tivemos 18 que participaram do questionário relacionado às informações pessoais e formação acadêmica, e depois 14 que deram continuidade ao processo, respondendo a um roteiro mais direcionado à docência e suas práticas. Tivemos 8 estados brasileiros representados, como o Ceará, Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como resultados, foram apresentados que os professores, na sua maioria, estavam na faixa de 41 a 60 anos de idade e sendo também a maioria constituída por mulheres. Em relação à formação acadêmica, nós tivemos 80% aproximadamente dos professores tendo uma formação acadêmica no ensino superior na área de música. E em relação ao tempo de docência, a sua maioria apresentou que tinha até 11 anos, e em termos de horas semanais, tivemos até 10 horas e também de 11 a 20 horas. Os professores, em 60% dos casos, atuam em outras atividades além da docência. O roteiro de perguntas da segunda fase ele já era mais direcionado à questão da docência em si e às suas práticas. E, de acordo com a análise, nós pudemos constatar que, sobre a formação do professor, os professores eles valorizam a formação no ensino superior. Eles também incentivam a formação continuada e demonstram interesse tanto em cursos na área de música, pedagogia do piano, como também nas áreas de educação, psicologia, entre outras áreas pertinentes. Em relação à aprendizagem da docência, é interessante que eles confirmaram a importância da experiência no seu aprendizado, no aprendizado de como ser professor. E outra contribuição importante foram os cursos, tanto no nível superior, como em cursos específicos da área. Os professores que também eles foram alunos, tiveram a oportunidade de ser alunos, também foram apontados como uma importante fonte da aprendizagem da docência. Troca de informações com os colegas de profissão e aprendizagem com seus próprios alunos também foram levadas em consideração. Sobre os tipos de aulas, as práticas mais usuais são as aulas individuais, presenciais e também, em alguns casos, o modelo híbrido. Agora, um fato muito importante constatado foi a respeito do planejamento das aulas e o atendimento aos alunos. Por quê? Os professores eles apresentaram uma grande flexibilidade e proatividade ao se depararem com necessidades como as de mudança de planos de aula, de adequação do repertório, buscando sempre atender às necessidades e o interesse dos alunos. Agora, as considerações sobre o material didático. O que se espera do material didático? A gente tem como objetivo desenvolver uma boa leitura, a questão da técnica pianística, utilizar a abordagem da imitação para desenvolver habilidades importantes para a prática do instrumento, também desenvolver a criatividade por meio de improvisação, atividades de criação, o desenvolvimento da percepção auditiva e também o repertório. Bem, nós temos aqui os métodos que foram mencionados, que são utilizados pelos professores, Leila Fletcher, Meu Piano é Divertido, A Dose do Dia.
em termos de técnica, o Anon, Behringer, o Zerni, e esses são métodos mais considerados do ensino tradicional, porém eles continuam sendo utilizados. E temos aqui também o Bastian Piano Basics, e temos, interessante nós comentarmos que os métodos utilizados, alguns deles são baseados no início da leitura no Dó central, outros são baseados em notas de referência, e temos ainda a questão da abordagem intervalar, como é o caso do The Music Tree. Bom, outros métodos também que nós encontramos como sendo utilizados são Alfred's Basic Piano Library, Music for Little Mozarts e Piano Safari. E temos também Hal Leonard Student Piano Library, Piano Adventures, esses todos americanos, mas temos aqui o Amigos do Piano, da professora Maria Helena Lage, da professora Angelita Ribeiro, que é um material brasileiro, e o intuito desse material é oferecer para o estudante, para o aluno de piano, logo no início, já algumas orientações da técnica pianística. Ele é um estudo, pode ser feito por leitura, mas ele é mais direcionado à questão da imitação, para que se possa desenvolver as habilidades que serão utilizadas durante o curso. Temos o primeiro e o segundo volume, o segundo é um caderno de repertório e de atividades. Agora, sobre o ensino de imitação ou rota. Essa é uma abordagem muito interessante, porque logo na primeira aula, o aluno já pode começar a desenvolver habilidades que vão fazer com que ele tenha familiaridade com toda a extensão do instrumento, e isso vai fazer com que ele tenha uma maior intimidade com o instrumento que ele está estudando. E como a leitura não é o foco, nós podemos nos ater mais à questão da compreensão musical, à questão da expressividade e também já introduzir a técnica pianística desde as primeiras aulas. Nós temos também um material brasileiro muito interessante, que é o Piano Pérolas, e também Divertimentos, e entre outros também, que não são brasileiros, mas temos outros também para serem utilizados. Bem, uma outra importante introdução às aulas de piano foi a associação de atividades de musicalização juntamente com as aulas de instrumento. E por que isso é interessante? Porque isso permite ao aluno experienciar, experimentar, vivenciar os elementos da música antes que sejam apresentados os conceitos teóricos. E para isso, os professores se valem dos principais pedagogos da música ativa, tanto os de primeira geração, quanto os de segunda geração também. Um outro objetivo da pesquisa era relacionar as práticas docentes com os autores clássicos que são da pedagogia convencional. Na sua maioria, eles são psicólogos, mas tiveram uma grande influência, uma grande relevância na pedagogia convencional. E nós pudemos observar que existe sim um sincronismo, uma sinergia entre as práticas dos professores e os pensamentos desses autores clássicos. E nós vamos poder perceber isso iniciando por Jean Piaget, que nós pudemos observar a criança como um agente ativo na sua aprendizagem, a experiência precedendo a conceituação, a utilização de símbolos e notações não convencionais. Já com Skinner, nós temos métodos e técnicas aplicáveis para se aprender piano, o reforço positivo para motivar os alunos ao estudo, o reforço negativo para apontar a necessidade de correção. A educação também, de acordo com Paulo Freire, é uma ferramenta de transformação social e a música está entrelaçada a esse conceito. Por quê? Música é cultura e a cultura promove uma consciência crítica, transformadora e diferencial que emerge da educação como uma prática de liberdade. Bem, Lee Schumann, o ensino requer tanto raciocínio quanto conhecimento, e nós observamos a preocupação dos professores na sua formação. As práticas de formação não devem
fazer dos professores meros seguidores de receitas, mas prepará-los para raciocinar profundamente a respeito de como eles mesmos ensinam. E nova, como ele mesmo diz, nada substitui o bom professor. Bem, neste momento nós passaremos para os principais destaques da nossa pesquisa, onde nós pudemos observar tanto as colocações em relação à formação do professor, quanto suas práticas docentes também. Então, o professor 1, ele menciona que ele consegue encaminhar o curso de acordo com a evolução de cada aluno, e ele consegue mudar o rumo da aula para manter a atenção e o interesse. O professor 2, ele salienta como essa formação pode ser melhorada, né, no sentido do desenvolvimento, escutando grandes pianistas, né, assistir e vê-los dando aulas, ter sempre aula com um professor mais especializado, e ele finaliza, né, que não só dar aula, praticar, ter horário vago para fazer música é importante, tanto para o lado profissional, quanto para o lado pessoal e mental. O professor 3, acho muito importante essa relação com o aluno de confiança e troca. E ele diz que o objetivo é dar ao aluno recursos próprios para que ele possa, depois, independentemente, de forma autônoma, utilizar a música como um recurso, como melhor lhe aprouver, e também para suprir suas necessidades e suas habilidades. Bem, professor 4, ensinar é um aprendizado constante e os tempos mudam. Fazer outros exercícios para que a criança saia da frente do piano, usar jogos, isso é muito importante para a gente ter uma aula dinâmica e um ensino efetivo. Bem, o professor 5, ele diz que para ensinar cada vez melhor é preciso reflexão sobre sua própria prática, empatia, conhecimento, criatividade, humildade, paciência e, essencialmente, o amor pela docência. E finalizando com o professor 6, sempre me sinto com uma responsabilidade gigante diante dos alunos. Podemos receber na sala de aula um grande compositor, um grande crítico musical, alunos com seriedade. Olhar para o aluno como um ser que vai trazer para o mundo o seu potencial. Responsabilidade de trabalhar com outro ser humano, desenvolver e aperfeiçoar os potenciais. A arte deveria ser considerada uma necessidade básica, humana. A arte e a música são uma forma de expressão muito relevantes. Bem, nós partimos agora para a conclusão da nossa pesquisa, onde nós pudemos observar que a área da pedagogia do piano apresenta-se em constante transformação, encontrando novos caminhos de abordagem que auxiliam de maneira efetiva não somente o desenvolvimento musical, mas também o desenvolvimento integral dos alunos a ela submetidos. Utiliza-se a integração de variadas estratégias pedagógico-musicais ao ensino do instrumento. Pratica-se a vivência e a exploração antes da apresentação dos conceitos teóricos. Além de desenvolver as habilidades motoras de leitura de partituras, preocupa-se em desenvolver a autonomia e outras habilidades importantes para auxiliar o aluno a se tornar um músico completo, ou mesmo para desenvolvê-lo como ser humano. Bem, essa então foi a nossa pesquisa, o nosso muito obrigada e o desejo de muito sucesso a todos.